gente! Bem-vindos novamente ao Alibi. Estamos no 4º episódio do podcast e dessa vez trazendo uma nova convidada especial, a Ana Lu. Ela é pedagoga aqui do Senai e ela vai nos contar um pouquinho sobre a trajetória de vida dela. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, Alice. Obrigada para as meninas. Quando a Alice me convidou e as meninas também me convidou para contar um pouquinho da minha história, eu fiquei muito feliz, porque hoje eu estou trabalhando com jovens, falando para jovens, e eu passei por uma situação parecida com a de você. Sim. Quando eu engravidei, eu era muito nova, mais nova até do que você, então ainda estava na fase da pré-adolescência. Eu tinha 13 anos quando eu engravidei da minha filha, e o pai dela na época tinha 15 anos. Então, assim, foi uma grande surpresa, tanto para mim como para minha família. Eu até comentei, né, com você anteriormente, que por eu ter iniciado, né, a minha vida muito cedo, e a minha menstruação veio quando eu tinha mais ou menos por volta de 8, 9 anos, a minha mãe até desconfiou que seria algum problema relacionado ao meu ciclo menstrual e me levou no pediatra. Na época, o susto foi gigantesco, né? Mas eu fui muito bem acolhida, graças a Deus eu tive uma rede de apoio fundamental, que foi a minha família. Mas o baque, ele fica, né? E a gente tem que se reinventar como mulher, como mãe, como adolescente. Quando eu engravidei, eu não estava nem ainda no ensino médio, eu estava terminando o ensino fundamental para poder entrar no ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, a minha filha já estava com 2 para 3 anos. Terminei o ensino médio, entrei na faculdade, queria muito fazer faculdade, só que naquele momento não era possível, porque ao mesmo tempo que eu queria estudar, eu tinha que cuidar dela, né? E a gente, como mãe, a gente precisa se reinventar a todo momento. E aí não consegui concluir. Na época eu fui fazer faculdade de enfermagem, ainda bem, porque eu fui mais por uma pressão, né, mesmo da minha mãe. Não consegui concluir a faculdade, parei no segundo período, comecei a trabalhar. Fui trabalhar como educadora social num projeto da Coca-Cola chamado Coletivo Coca-Cola. E ali eu descobri que eu queria realmente trabalhar com educação. E aí, 2 anos que eu estava no projeto, eu fiz o pré-vestibular da UERJ, passei no vestibular, me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e comecei a trabalhar no Senai como estagiária de pedagogia. E aí, depois de 2 anos como estagiária, veio a oportunidade de eu me tornar ADM e depois virar pedagoga aqui no Senai de Vicente Carvalho e trabalhar com jovens adolescentes, assim como vocês. Lindo, assim, é uma grande história, né? Porque mesmo com tantas dificuldades você não desistiu, continuou lutando, engravidou muito nova de verdade. Não é fácil. As meninas, eu sempre converso muito com jovens, porque a gente como educador, a gente precisa entender e saber o nosso papel na sociedade. Sim. Como eu estava conversando com a Alessandra, você falar sobre sexualidade na escola não é ensinar o jovem a fazer sexo. Muito pelo contrário, a gente fala isso na biologia. A gente precisa entender como é que funciona o nosso corpo, até para caso algo esteja acontecendo errado com a gente saber identificar. Então eu sou muito a favor da educação sexual na escola, até porque a gente sabe, a gente consegue ter uma vivência de quando um jovem, uma criança ou um adolescente, ele está passando por um abuso dentro de casa, é através da educação sexual que ele vai saber identificar. E os jovens, né, que mesmo não estejam passando por isso, ele saber se prevenir, porque a gente está falando aqui de gravidez na adolescência. Mas a gente sabe que quando você não se previne, você está sujeito a mais do que a gravidez. Né? A gente tem aí as doenças sexualmente transmissíveis, que o número de jovens que contraem a doença é muito grande. Então, assim, a gente falar sobre sexualidade na escola de educação básica é a gente ensinar aquele jovem que ele precisa conhecer. A gente, como ser humano, a gente precisa conhecer o nosso corpo, saber os nossos limites e entender, né, que por trás de toda essa vivência que a gente tem na adolescência, existe um ser humano. Então, você conhecer o seu corpo, saber quais os limites do seu corpo é fundamental. Então, por isso que eu sou super a favor de estudar a sexualidade na escola, principalmente, e desde criança, não precisa ser só de adolescente, mas desde criança, pra gente entender e saber os limites do nosso corpo. Sim, é que tem muitos pais, né, que não apoiam isso porque eles estão achando que os professores querem ensinar as crianças a fazer sexo, sendo que não é. É muito importante relatar isso, porque
Muitas crianças sofrem abuso sexual e não escondem Sim. por medo, então é muito importante Isso realmente abordar sobre isso. Uma parte que a gente falou que é sobre a gravidez na adolescência, que são números absurdos. Eu sou uma pessoa que eu sou oriunda de comunidade, então sou nascida e criada na comunidade da Mangueira, e isso é super normal. Então assim, a maioria das minhas colegas de escola engravidaram na adolescência ou quando eram pré-adolescentes, porque isso é uma cultura mesmo muito vinda de comunidade. E isso é um ponto. A gravidez na adolescência é um ponto. Mas a gente está falando para além disso, né? Sim. Porque isso impacta a nossa vida diariamente, nossa vida muda. E aqui, trabalhando no Senai como pedagoga, trabalhando com um jovem aprendiz, o número de adolescentes grávidas aqui é imenso. Sim. Então, por que a gente não começa a trabalhar nessas questões, entender um pouquinho da sociedade, por que isso vem acontecendo, qual é a parte periférica, né, que mais está sujeito a isso, e a gente falar sobre sexualidade de uma forma diferente. Verdade. Que? Tá chovendo um pouco, mas podem continuar. Não tem problema não. Não tá, mas o que vocês querem falar mais? Eu também achei muito interessante que você também tem uma filha que engravidou, você já é vovó, mesmo não parecendo. Eu sou avó com 31 anos. Eu sou avó. Muito interessante. Então, a história da minha filha foi um pouco diferente da minha, porque quando eu engravidei, eu realmente não tinha informação, eu não sabia que eu estava grávida, eu era muito, muito nova. Minha mãe me levou no pediatra, foi toda aquela história que eu já mencionei aqui. A minha filha, ela já tinha mais conhecimento, até porque a gente conversa muito sobre isso, a gente sempre conversou muito sobre isso. O que aconteceu com ela foi que ela não sabia que estava gestante. Ela sabia, né? Ela sabia os métodos contraceptivos, até porque a gente sempre conversou muito sobre isso. Eu sempre orientei muito, até porque eu não queria que acontecesse com ela o que aconteceu comigo. Mas quando ela descobriu, que a gente descobriu a gestação dela, ela não sabia que estava gestante. Por uma questões mesmo hormonais, dela continuar menstruando. E aí ela acabou passando mal, foi no hospital e a neném nasceu prematura, de 5 meses e meio. E aí ela tá vivenciando tudo que eu passei de uma forma diferente, porque ela tem 18 anos, ela acabou de completar 18 anos, tá com a bebezinha internada no hospital desde quando nasceu, não foi para casa ainda. E aí a gente entra numa outra problemática, né, que são as mães de hospital, que tem os bebês prematuros, que passa por muita dificuldade, mas graças a Deus ela tá tendo toda a rede de apoio, eu, a minha família, a família do namorado dela, o namorado dela, ela tá tendo essa rede de apoio para conseguir tocar, mas tá também com algumas limitações. Ela passou na faculdade, passou para UERJ, né, para odonto, só que vai ter muita dificuldade de iniciar justamente por conta dessa problemática que ela tá vivenciando com a neném. Mas a gente está aqui para apoiar ela no que ela precisar e eu tô dando forças para ela porque eu quero que realmente ela alcance os mesmos objetivos que eu alcancei. Isso aqui é só um momento da nossa vida. Não é porque a gente é mãe, que a gente é nova, que a gente não vai conseguir alcançar nossos objetivos. A gente consegue sim. Verdade. Basta a gente querer. Não é tão fácil como para quem não tem filho. Sim. Para quem não tem filho é muito mais fácil. Pra gente é muito mais difícil, mas a gente consegue. Incrível, Ana Lu, a sua história. Eu tô até aqui me emocionando, porque só nós mães sabem o quanto forte a gente é, entendeu? E é isso, muito obrigada de verdade por ter compartilhado essa história conosco. Eu que agradeço, meninas. Obrigada, hein?